aqui com o Mauro Andrade, diretor de novos negócios da Prumo. Mauro, muito obrigado por conceder essa entrevista à Brasil Energia. Eu gostaria de perguntar a você, começar essa entrevista perguntando como é que a área de novos negócios atua dentro desse ecossistema energético do Porto do Açu. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Nós lá na Prumo somos responsáveis pelo desenvolvimento do complexo industrial do Porto do Açu. Hoje é um porto que ele atende basicamente a indústria de petróleo e gás e de minério, mas a gente tem um plano de ser um porto-indústria, trazendo as empresas e as indústrias que vão fazer parte da transição energética muito para perto da gente. Então o processo de desenvolvimento de negócios, de amadurecimento de negócios na Prumo, ele é muito relacionado a gente tentar encontrar quem são os players que vão fazer parte desse ecossistema. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, juntando as peças, fornecedores, fabricantes, off-takers, para que a gente tenha um ecossistema de desenvolvimento de empresas que estão diretamente relacionadas ao processo de transição energética. Agora, te pergunto, como é que esse processo de fomento à industrialização do porto, porque o Porto do Açu é um porto-indústria, como é que isso está conectado com a política industrial do novo governo? Eu acho que assim, tem totalmente relacionado, né, com esse processo de neoindustrialização que essa administração está defendendo, e é um processo mundial, né? Um processo de nearshoring, de powershoring, de usar energias renováveis para você obter as vantagens competitivas que o Brasil as tem inequivocamente. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas esse é um processo que está completamente relacionado a esse processo de powershoring, de nearshoring, né? Usar as vantagens competitivas que o Brasil tem, usar as vantagens competitivas que a infraestrutura que a gente tem no Porto do Açu, para poder atrair as indústrias dos segmentos que a gente acha que tem mais fit com o mercado que a gente tem, né? Que segmentos são esses? A gente aposta muito na descarbonização da indústria do aço, a gente aposta muito no mercado, na cadeia de valor de fertilizante no Brasil, porque o Brasil é um grande importador, e a gente aposta muito nos combustíveis limpos, né? Nos eletrocombustíveis, principalmente em metanol e SAF. Legal. Você tocou num ponto crucial hoje para a cadeia logística global, que é o nearshoring, né? Hoje a gente aí tem um tabuleiro geopolítico muito fraturado, né? Então eu gostaria que você destacasse um pouco mais esse papel de como o Porto do Açu, atuando na cadeia logística nesse país de dimensões continentais, ele pode oferecer mais competitividade e segurança do fornecimento a toda a cadeia industrial, como você falou, setor siderúrgico, agronegócio, óleo e gás. Como é que vocês estão se posicionando nisso? Estão extraindo mais vantagens competitivas nesse novo cenário? Vamos lá, eu acho que a principal vantagem competitiva do Brasil, vamos falar do macro primeiro antes da gente falar do micro, o Brasil é o país que tem uma matriz energética elétrica, principalmente, muito, muito renovável. E a gente, junto dessa matriz energética elétrica renovável, a gente tem um sistema integrado de linha de transmissão. O que significa isso? Significa que quase em qualquer lugar do Brasil, eu posso comprar energia renovável com certificado e produzir meus produtos. Por que a gente acha que isso vai acontecer no Porto do Açu e não em outros lugares? Pela combinação única que a gente tem, que eu mencionei para você antes, dessa capacidade de eu trazer energia para dentro do porto com certificado, de eu gerar energia solar, por exemplo, dentro do porto, permitindo um esquema que a gente chama de off-meter, né? Behind the meter. Então, assim, trazer esses elementos para dentro do porto e juntar esses elementos com a infraestrutura que a gente tem, eu acho que a gente fica muito competitivo para alguns segmentos, né? Para repetir um pouco dos segmentos que a gente falou, o que a gente acha que faz sentido lá no Porto do Açu? Por exemplo, quando a gente fala de combustíveis limpos, né? Não é só produzir o combustível limpo, é transacionar esse combustível limpo, é armazenar esse combustível limpo. Então a gente vai ter terminais de armazenamento, né? A gente vai ter a capacidade de exportar esses combustíveis de longo curso, porque a gente já tem infraestrutura de exportação de longo curso. A gente pode vender isso para o mercado interno através de cabotagem. Então, assim, existe uma série de vantagens competitivas sobre as quais a gente constrói os pilares para trazer essas indústrias, e elas têm que ser competitivas, né? Financeiramente sustentáveis, porque senão você não consegue viabilizar isso. O discurso de power shoring é muito bonito, mas você não consegue, não são todos os segmentos que eu vou ter vantagem competitiva dentro do porto. Por isso que a gente está apostando nessas 3 áreas que eu mencionei para você, porque a gente já estudou, já viu que há vantagens inequívocas da gente apostar nessas áreas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da indústria de aço, descarbonização da indústria de aço, a gente está falando, o porto hoje já recebe milhões de toneladas de minério de ferro por ano.
A gente tem alternativas de fornecimento de minério de ferro através de cabotagem vindo de Vitória, por exemplo. A gente tem energia, tem área, tem água, disponibilidade de água é um fator fundamental quando a gente fala de industrialização dessa nova indústria, são processos que requerem muita água. Estamos trabalhando para ter conexão com gás doméstico no porto, ou seja, a gente está juntando as pecinhas do quebra-cabeça para garantir que a gente vai ter uma equação que faça com que essas empresas se instalem no porto e sejam competitivas não a nível nacional, mas a nível global. Legal. Agora, deixa eu perguntar sobre fertilizantes. A Toyo Setal tem um projeto para instalar uma fábrica de fertilizantes no Porto do Açu, aproveitando, né, o gás natural que chega do pré-sal. A gente sabe que é um grande gargalo, uma grande dependência do agronegócio brasileiro, né, o fertilizante nitrogenado, mas tem a equação que o custo tem que fechar. A gente sabe que o gás no Brasil é um gás offshore, não é um gás onshore, não é um gás barato. Essa equação fecha, essa equação de preço do fertilizante no Porto do Açu? Não só no Porto do Açu, como no Brasil inteiro, os preços de gás atuais hoje não viabilizam produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Essa é a razão pela qual o Brasil importa 85%, 90% dos nitrogenados que consome. O que a gente pode fazer para melhorar essa competitividade? Bom, primeiro a gente tem que garantir um consumo industrial estável. E isso me garante um fornecimento de gás longo prazo. Aí eu consigo discutir com os produtores um horizonte um pouco maior. É importante para os produtores terem consumidores industriais que consumam um determinado volume fixo na base. Então isso tudo ajuda a diminuir o preço do gás. Se ainda assim não for competitivo, a gente vai precisar de políticas públicas que incentivem isso. E aí não é só no Porto do Açu, é em todo lugar no Brasil. Agora, existe uma outra rota alternativa para fazer fertilizante, que é através de hidrogênio renovável. Tá? Você pode fazer amonha verde, depois você faz ureia verde. E 70% do custo do hidrogênio renovável é energia elétrica, é o custo da energia. E o Brasil é muito competitivo nisso. Né? Como é que a gente quebra a gente fala crack the nut, né? Como é que a gente quebra esse paradigma? A gente tem que fazer com que o Brasil seja o país da energia barata e da tarifa barata. Porque hoje o Brasil é o país da energia barata, mas a tarifa é cara. Então, quais são os mecanismos de política pública ou quais são os mecanismos de contratos bilaterais privados que eu posso lançar mão para que eu tenha energia barata? Porque energia barata é igual a indústria barata, é indústria competitiva. No mundo inteiro foi assim. Se olhar a história de todos os países do mundo que se desenvolveram no ponto de vista industrial, todos eles tinham energia barata. Então, assim, a gente precisa, o Brasil tem os elementos, as ferramentas, a nossa caixa de ferramenta, para que a gente seja competitivo no hidrogênio verde, portanto, na amônia verde, na ureia verde, né? Ou em descarbonização de cimento, ou descarbonização de aço. Tudo passa por a gente ter energia barata, né? Energia competitiva. Isso a gente tem que trabalhar. É um longo caminho, mas a gente tem que trabalhar. Agora, unindo duas pontas aqui, você falou de políticas públicas e falou sobre a competitividade da energia, insumo indispensável para o processo de industrialização de competitividade, né? Eu gostaria de te perguntar, porque assim, o mundo tem que pagar um prêmio por isso. Se a matriz elétrica brasileira ela é majoritariamente limpa, o mundo tem que pagar. Então eu te pergunto, dentro do escopo de políticas públicas hoje, a gente tem aí o PL do combustível do futuro, tem o PL do mercado de crédito de carbono. Como é que vocês estão vendo essas iniciativas, esse ajuste regulatório para você poder justamente ter a viabilidade para gerar essa competitividade? Assim, como você descreveu muito bem, existe um pacote de medidas que estão em aprovação no Congresso, né, um pacote verde, como o Congresso gosta de falar, que eles vão possibilitar que alguns setores que hoje estão regulados mais ou menos, ou que não estão regulados completamente, possam florescer no Brasil. Então, assim, é o que eu falei, a caixa de ferramenta o Brasil tem. Então eu tenho energia barata, renovável, eu tenho um sistema de transmissão que me permite consumir essa energia em quase todo lugar do Brasil, eu tenho biomassa de primeiríssima qualidade, com uma indústria muito bem estabelecida, com um supply chain muito bem estabelecido. Vamos lembrar que biomassa também é matéria-prima para fazer eletrocombustível, para fazer combustíveis limpos, né? Tanto metanol quanto o SAF, por exemplo. Você pode fazer o SAF da rota de etanol, você pode fazer o SAF da rota de gorduras animais, enfim. O ecossistema do Brasil para isso está estabelecido. O conjunto de medidas que o Congresso está votando agora, eles vão ajudar você a desenhar o tamanho do envelope, né? O framework regulatório. Continuamos tendo as ferramentas competitivas para ser um dos principais exportadores de produtos manufaturados ou semi-manufaturados com origem verde, que é o que você mencionou. Aí o Brasil
tem que brigar por esses mercados para conseguir esse prêmio. Agora, mais do que conseguir esse prêmio, é permanecer em alguns mercados que a gente já está. Então, o Brasil, por exemplo, é um grande exportador de chapa de aço para a Europa. Se a gente não descarbonizar a siderurgia integrada, o Brasil vai perder esse mercado, porque essa chapa de aço vai ter um sobrepreço. Então, funciona dos dois lados. Eu tenho uma oportunidade enorme para tornar meus produtos verdes, realmente verdes, com a matriz elétrica que a gente tem. E eu tenho um desafio. Se eu não fizer isso rápido, eu vou perder mercados que já estão estabelecidos. Então, assim, a gente tem que olhar dos dois lados, né? Espero que o lado que prevaleça seja das oportunidades, né? Legal. Agora, a última pergunta. Você falou em metanol, falou em SAF. Eu gostaria de saber, dentro dessa área de novos negócios, a gente já falou aqui de geração solar, eólica offshore, hidrogênio, biometano, negócios metálicos, fertilizantes. Quais são as áreas de novos negócios que a gente vai ter dentro dos novos negócios da Promos? Por exemplo, você está falando aqui de SAF, biorefina é uma delas? Olha, a área onde o Porto do Açu está, historicamente é uma área que teve muita plantação de cana no passado para a produção de etanol e açúcar. Hoje, a gente vê muitas empresas conversando com a gente para usar aquela área para plantar cana, mas para pensar em biomassa, para fazer biogás e biometano. Um dos subprodutos de fazer biogás e biometano é o CO2 biogênico, que é extremamente valioso. Sem o CO2 biogênico, eu não faço os combustíveis limpos. Né? Então, existem negócios, como você falou, a gente tem uma linha mestra de desenvolvimento de negócio, mas existem componentes para poder chegar no produto final que são tão importantes quanto os negócios que a gente está desenvolvendo. Não necessariamente eles serão desenvolvidos por nós e não necessariamente serão desenvolvidos dentro do Porto do Açu. Mas pode ser que no entorno, e aí eu estou dando o exemplo da biomassa, biogás e biometano no entorno, né, e do CO2 biogênico, certamente é um exemplo clássico disso. Né? Então a gente, de novo, a gente está montando um grande quebra-cabeça, juntando competências técnicas, infraestrutura, disponibilidade de área, de água, de energia elétrica, né? Para a gente fazer com que esses empreendimentos saiam do papel, que esse é o grande desafio. Né? A gente tem vários acordos assinados, tem alguns business cases já bastante maduros. Né? A própria questão da descarbonização do aço, por exemplo, talvez seja o que esteja mais maduro. A gente já tem cartas de intenções de off-takers, já tem cartas de intenções de fornecimento de minério, ou seja, a gente está montando, estruturando o projeto. Perseverar. O Brasil é um país, para fazer projeto de capital intensivo, não é muito simples, né? Então requer um pouco de esforço. Bom, espero ver se quebra-cabeça montado. Obrigado, Mauro. Eu te aviso. Um abraço. Obrigado.